E aí, curioso de plantão, você tá vendo aquele pontinho brilhante ali no céu? Não, não é disco voador, não é o Papai Noel atrasado. É um cometa vindo lá das profundezas do espaço. E o nome dele é tão complicado que até eu, Rubinho, tive que anotar num papel. 3 e Atlas. Agora a pergunta que não quer calar e que está deixando todo mundo de cabelo em pé é: será que esse bichão celeste pode ser perigoso de verdade? Será que a gente precisa começar a construir bunker no quintal? Estocar feijão e arroz? Ou será que é só mais um exagero da internet? Bom, meu amigo, senta aí na varanda comigo, pega um cafezinho, porque hoje eu vou te contar a verdade nua e crua, sem drama, sem terrorismo, mas também sem esconder nada. Uai! Então, para começar nossa história, vamos entender o que diabos é esse 3A Atlas. Por que nome complicado assim? Geralmente esconde algo interessante, né não? O 3. E significa que ele é o terceiro objeto interestelar identificado pela humanidade. Ou seja, ele não é daqui do nosso bairro cósmico. Ele veio de outro sistema solar, de outra vizinhança galáctica. Tipo aquele primo distante que aparece do nada na festa de família. E ninguém sabe direito de onde ele veio. E o Atlas não é referência ao titã grego que segurava o mundo nas costas, não. É o nome do telescópio que descobriu ele. Esse telescópio fica no Havaí, lá nos Estados Unidos. E a função dele é justamente ficar de olho no céu, procurando pedras espaciais que possam vir na direção da Terra. Tipo um vigia cósmico, um guarda-costas planetário. Agora, você deve estar pensando: Rubinho, mas por que todo mundo tá preocupado com esse cometa? O espaço não é cheio de cometa e asteroide voando pra lá e pra cá? E você tem razão, meu caro. O espaço é tipo uma rodoviária gigante, cheia de tráfego. Só que em vez de ônibus e caminhão, são rochas espaciais, bolas de gelo e poeira cósmica. Atlas é especial por 2 motivos muito importantes. Primeiro, porque ele é interestelar, o que significa que ele não está preso à órbita do Sol, como os nossos cometas de estimação. Ele tá só de passagem, tipo turista visitando a Terra e dando um tchauzinho. E segundo, porque a trajetória dele perto da Terra, astronomicamente falando. Claro, porque no espaço perto pode significar milhões de quilômetros, mas ainda assim é perto o suficiente pra gente ficar de olho aberto e rezar 3 Ave-Marias. Então, vamos falar sério agora, sem enrolação. O 3 Atlas pode mesmo bater na Terra e causar aquele estrago todo que a gente vê nos filmes de Hollywood. Com explosões, tsunamis, dinossauros morrendo de novo e o Rubinho tendo que virar herói de última hora? A resposta curta é não. Calma aí, respira fundo. Não precisa entrar em pânico. Não precisa vender a casa e mudar para Marte. Porque os cientistas que passam a vida inteira fazendo conta já calcularam a trajetória desse cometa com uma precisão absurda, usando computadores que fazem mais conta em 1 segundo do que eu faço uma vida inteira. E a conclusão deles é clara como água de nascente. O 3 Atlas não vai bater na Terra. Não agora. Não daqui a 100 anos. Não nunca. A distância mínima que ele passou de nós foi de aproximadamente 40 milhões de quilômetros. Que é quase 100 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Pra você ter uma ideia, é como se você morasse em São Paulo e tivesse medo de ser atropelado por um carro que tá passando lá em Tóquio, no Japão. Simplesmente não faz sentido. Rubinho, você pode estar pensando, se ele não vai bater na gente, por que todo mundo tá falando tanto dele? Por que tá dando tanto ibope? Ótima pergunta, meu caro curioso. E a resposta é porque o 3 Atlas é fascinante por outros motivos que não tem nada a ver com destruição planetária. Sabe, nem tudo na vida é sobre apocalipse e fim do mundo. Às vezes a ciência fica empolgada simplesmente porque descobriu algo novo, algo que nunca viu antes. Tipo quando você acha uma moeda antiga no quintal e fica todo animado, mesmo que ela não valha uma fortuna. O 3 Atlas é o terceiro visitante interestelar confirmado que a humanidade já detectou. E isso é tipo ganhar na loteria astronômica. Os outros 2 foram o 1 e Oumuamua, aquele objeto esquisito em formato de charuto que apareceu em 2017 e deixou todo mundo de queixo caído. E o 2I Borisov, um cometa mais comportado,
que passou por aqui em 2019. E agora temos o 3 e Atlas, que chegou para somar ao time dos viajantes cósmicos. E sabe o que é mais legal nessa história toda? É que estudar esses objetos interestelares é tipo abrir uma janela para outro mundo. Literalmente. Quando a gente analisa a composição química de um cometa como o 31 Atlas, a gente está basicamente olhando pro quintal do vizinho galáctico, entendendo como é que se formam planetas e cometas em outros sistemas solares, descobrindo se por acaso existe água por lá, se tem os ingredientes da vida, se tem chance de existir alguém igual a gente em outro canto do universo. É tipo receber uma carta de um amigo que mora do outro lado do oceano, só que em vez de carta, é um pedaço de rocha espacial viajando a milhares de quilômetros por hora. E em vez de oceano, é o vazio cósmico infinito. Fascinante demais da conta! Uai, mas vamos voltar à questão do perigo, porque eu sei que você tá ansioso pra saber se tem algum cenário, alguma possibilidade, algum e se que poderia transformar o 31 Atlas numa ameaça de verdade. Então, vamos usar a lógica, vamos pensar como um cientista. Vamos imaginar os piores cenários possíveis. Primeiro cenário: e se os cálculos estiverem errados? E se os cientistas erraram na conta e o cometa, na verdade, está vindo direto para cá como um míssil cósmico? Bom, meu amigo, isso seria como duvidar que 2 mais 2 é 4. Os cálculos de órbita de objetos celestes são feitos usando as mesmas leis da física que mandam satélites para o espaço, que levam foguetes para Marte, que fazem o GPS do seu celular funcionar. Se os cientistas errassem nesse nível, a gente nem teria tecnologia espacial. A gente ainda estaria usando mapas de papel e pedindo informação pro seu Zé da esquina. Além disso, não é um cientista só fazendo conta sozinho num caderninho. São dezenas de equipes ao redor do mundo, usando telescópios. E se o cometa mudar de direção de repente? Tipo um carro fazendo conversão proibida no meio da avenida? Será que ele pode dar uma guinada inesperada e vir na nossa direção? Bom, aqui a física é cruel com os apavorados de plantão. Cometas não fazem curva fechada. Meu caro, eles seguem leis muito precisas da mecânica celeste. Eles são influenciados pela gravidade dos planetas, do Sol, de tudo que tem massa no sistema solar. Mas essas influências são previsíveis, são calculáveis para um cometa mudar de trajetória de forma significativa. Ele teria que passar muito, mas muito perto de um planeta gigante como Júpiter ou Saturno. E mesmo assim a mudança seria gradual, seria detectada com meses ou anos de antecedência. Não é tipo videogame onde o cometa pode fazer drift e vir pra cima da gente do nada. Uai! A natureza não é tão dramática assim. Ela é mais tipo uma velha novela mexicana. Tudo acontece devagar, com avisos, com prenúncios. Terceiro cenário de filme de terror: e se o cometa se partir em vários pedaços e esses pedaços vierem na direção da Terra, tipo chuva de meteoros assassina? Agora você tá entrando no terreno da criatividade cinematográfica, meu amigo. Sim, cometas podem se fragmentar. Isso acontece de vez em quando, principalmente quando eles passam perto do Sol e o calor extremo faz o gelo sublimar e a estrutura interna. Raka, mas mesmo que o 31 Atlas se partisse em 1000 pedacinhos, a trajetória desses pedaços continuaria sendo mais ou menos a mesma, porque eles teriam a mesma velocidade e direção inicial. Seria tipo explodir um caminhão na estrada. Os pedaços voam para todo lado, mas eles não vão magicamente mudar de pista e vir na direção do seu carro que está a quilômetros de distância. Além disso, os cientistas estão monitorando o 3 e Atlas constantemente. Se ele mostrasse sinais de fragmentação, a gente saberia na hora. E o pânico seria geral, mas não por causa do perigo real, e sim por causa da importância científica de observar um cometa interestelar se despedaçando ao vivo e a cores. Agora, vamos falar de um perigo que é real, mas que não tem nada a ver com o 3E, Atlas especificamente, e sim com cometas e asteroides em geral. Existe sim uma chance, uma probabilidade pequena, mas existente, de que algum dia
no futuro distante ou não tão distante assim, um objeto espacial grande possa cruzar o caminho da Terra e causar um estrago considerável. Não é questão de se, é questão de quando, porque o espaço é um lugar movimentado, cheio de entulho cósmico, e a Terra já foi atingida várias vezes ao longo da sua história de 4,5 bilhões de anos. Os dinossauros que o digam, eles estavam vivendo suas vidas tranquilamente, comendo plantinhas, fugindo de carnívoros, até que um belo dia, há 66 milhões de anos, um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro caiu na região do México e causou uma extinção em massa que acabou com 75% das espécies do planeta, incluindo os pobres dos dinossauros. Foi um estrago tão grande que a poeira levantada pelo impacto bloqueou a luz do Sol por anos. Gente, tá falando de eventos que acontecem a cada dezenas ou centenas de milhões de anos. É tipo ganhar na Mega Sena da azar. Uma probabilidade tão baixa que não vale a pena perder o sono pensando nisso. Impactos menores que causam danos regionais, mas não extinção global, acontecem com mais frequência, a cada alguns milhares ou milhões de anos. E impactos bem pequenos que causam explosões na atmosfera, mas não chegam ao solo, acontecem quase todo ano. Em 2013, por exemplo, um meteoro explodiu sobre a cidade de Chelyabinsk, na Rússia, causando uma onda de choque que quebrou janelas e feriu mais de 1.000 pessoas, mas não causou mortes, porque a explosão aconteceu a 30 quilômetros de altitude. Foi assustador, foi impressionante, rendeu vários vídeos virais na internet, mas não foi o fim do mundo. E sabe o que é mais legal nisso tudo? É que hoje em dia, diferente da época dos dinossauros, a gente tem tecnologia, a gente tem telescópios, a gente tem sistemas de monitoramento, como o tal do Atlas que descobriu o nosso amigo cometa. A humanidade tem vários projetos dedicados a catalogar e rastrear todos os objetos próximos da Terra, os chamados NEOs, Near Earth Objects, que são asteroides e cometas com órbitas que passam relativamente perto do nosso planeta. Já foram catalogados mais de 90% dos objetos grandes, com mais de 1 quilômetro de diâmetro, e nenhum deles representa ameaça imediata para os próximos 100 anos. Os cientistas estão trabalhando agora em catalogar os objetos menores, com centenas de metros de diâmetro, que são mais numerosos e mais difíceis de detectar, mas que ainda assim poderiam causar danos significativos se atingissem uma área povoada. E não é só monitorar, não. A humanidade está desenvolvendo tecnologias para se defender caso seja necessário. Em 2022, a NASA realizou uma missão histórica chamada DART, Asteroid Redirection Test, que consistiu em mandar uma nave espacial para colidir propositalmente com um asteroidezinho chamado Dimorphos, que orbitava um asteroide maior chamado Didymos. O objetivo era testar se a gente consegue mudar a órbita de um asteroide usando impacto cinético, tipo dar uma porrada cósmica para empurrar a pedra para outro lado. E sabe o que aconteceu? Funcionou! A missão foi um sucesso absoluto! A colisão mudou o período orbital de Dimorphos em 33 minutos, provando que a gente tem capacidade técnica de desviar um asteroide perigoso se detectarmos ele com antecedência suficiente. Foi tipo a humanidade mostrando pro universo que não somos mais aqueles hominídeos indefesos de milhões de anos atrás. Agora a gente tem cérebro, tem tecnologia, tem foguete, e se aparecer uma pedra espacial querendo estragar nossa festa, a gente vai meter o pé na cara dela, uai. Então, voltando ao nosso protagonista, o 31 Atlas. A gente pode dizer com toda certeza que ele não representa perigo algum para a Terra, nem agora, nem no futuro. O verdadeiro perigo não vem do 3i. Atlas, o verdadeiro perigo vem da desinformação, das notícias sensacionalistas, dos vídeos clickbait que espalham pânico sem base científica. E olha que irônico, eu tô aqui falando disso num canal de curiosidades, mas a diferença é que eu não tô inventando ameaças, eu tô explicando os fatos, tô separando o trigo do joio, tô te mostrando que a ciência não é sobre assustar, é sobre entender. Agora, se você me perguntar, Rubinho, mas então por que os cientistas ficam tão animados
com esses cometas interestelares se eles não são perigosos? Eu vou te responder com outra pergunta. Por que a gente fica animado quando vê uma ave rara, quando acha uma flor diferente, quando descobre uma espécie nova de animal? Porque a gente é curioso por natureza, meu caro. A gente quer entender o mundo, a gente quer desvendar os mistérios, a gente quer saber se está sozinho no universo ou se tem companhia. Estudar o 3 Atlas e outros visitantes interestelares é uma janela para entender a formação de outros sistemas solares, a composição química de outros cantos da galáxia, a possibilidade de vida em outros planetas. Cada dadinho de informação que a gente coleta é uma peça, e quanto mais peças a gente junta, mais clara fica a imagem do universo como um todo. E tem mais uma coisa fascinante sobre esses cometas interestelares que eu preciso te contar. Sabe qual é a velocidade do 3T Atlas? Esse bichão tá viajando a aproximadamente 250 mil quilômetros por hora, que é quase 70 quilômetros por segundo. Pra você ter uma ideia do que isso significa, é tipo dar a volta na Terra em menos de 10 minutos. É tão rápido que se você piscasse, ele já teria atravessado vários países. E ele não está acelerando com motor de foguete, não. Ele tá usando só a energia do movimento que ele já tinha quando foi ejetado do sistema solar de origem, somado à atração gravitacional do Sol e dos planetas que ele encontrou no caminho. É tipo um surfista cósmico pegando onda gravitacional, aproveitando cada curva, cada influência para ganhar velocidade e seguir em frente. E o mais louco é que essa velocidade é tão alta que o Sol não consegue capturá-lo, não. Consegue prender ele numa órbita fechada, como faz com os cometas do nosso sistema solar. O 3I Atlas está literalmente escapando da influência do Sol. Ele vai sair do sistema solar e seguir viagem pela galáxia por bilhões de anos, até quem sabe ser capturado por outra estrela, ou simplesmente vagar pelo espaço interestelar para sempre. Um viajante solitário numa jornada sem fim. Mas e se eu te disser que existe uma teoria maluca, uma possibilidade remota, mas cientificamente discutida, Ductiocametos interestelares, como o 3-1 Atlas poderiam, teoricamente, trazer vida de outros sistemas solares? Calma! Não entre em pânico achando que vão invadir alienígenas, não é nada disso. A ideia é baseada numa teoria chamada panspermia, que sugere que a vida pode ser distribuída pelo universo através de objetos espaciais, como cometas e asteroides. Pensa comigo, cometas são basicamente bolas de gelo sujo, compostos de água congelada, moléculas orgânicas complexas, aminoácidos, todos os ingredientes básicos. Se um cometa interestelar trouxesse consigo micro-organismos extremófilos, aquelas bactérias super resistentes que conseguem sobreviver em condições extremas, será que eles poderiam contaminar a Terra ou outros planetas? Será que a vida na Terra poderia ter começado assim, trazida por um cometa antigo que caiu por aqui há bilhões de anos? São perguntas fascinantes que os cientistas estão tentando responder, mas até agora não há evidência concreta de que isso aconteceu. O que a gente sabe é que moléculas orgânicas complexas já foram encontradas em cometas. Isso reforça a ideia de que os ingredientes da vida são comuns no universo, espalhados por todo canto. Agora, eu sei que tem gente que adora uma teoria da conspiração. Então vamos endereçar o elefante na sala. Será que os governos estão escondendo informações sobre o 3-1 Atlas? Será que ele é mais perigoso do que dizem e estão tentando evitar pânico global? Bom, meu caro conspiracionista de plantão, eu vou te dar a notícia ruim. Não tem conspiração! A astronomia é uma das ciências mais abertas e colaborativas que existem, com dados sendo compartilhados em tempo real entre cientistas do mundo todo, com telescópios amadores sendo capazes de confirmar descobertas profissionais, com tanta transparência que seria impossível esconder algo desse tamanho. Se o 3I Atlas fosse uma ameaça real, astrônomos amadores teriam detectado, universidades teriam confirmado, a informação teria vazado de alguma forma. Não dá pra esconder! Um cometa, meu amigo, eles brilham no céu, eles são visíveis, eles são rastreáveis. Então relaxa, respira fundo e confia na ciência.
que ela não tá aqui pra te enganar. Ela tá aqui pra te informar. Uai. E já que a gente tá falando de perigos cósmicos, vamos expandir um pouquinho o horizonte e falar de outras ameaças espaciais que são mais prováveis e mais preocupantes do que cometas interestelares. Sabe o que é mais perigoso? Lixo espacial. Isso mesmo. O lixo que a própria humanidade. São milhares de pedaços de satélites desativados, estágios de foguetes, fragmentos de colisões, parafusos, ferramentas perdidas por astronautas. Tudo isso viajando a velocidades absurdas ao redor do planeta, tipo uma nuvem de entulho cósmico. E o problema é que qualquer pedacinho desses, do tamanho de uma bola de gude, viajando a 28 mil quilômetros por hora, tem energia suficiente para destruir um satélite ativo ou perfurar a Estação Espacial Internacional. Já houve casos de satélites sendo atingidos e destruídos, criando mais lixo, que por sua vez pode atingir outros satélites, criando uma reação em cascata conhecida como Síndrome de Kessler, que teoricamente poderia tornar o espaço ao redor da Terra inutilizável por décadas ou séculos. Agora, isso sim é um problema real, imediato, que precisa ser resolvido antes que a gente se veja preso no nosso próprio planeta por uma nuvem de lixo espacial. Outra ameaça cósmica que deveria preocupar mais do que cometas interestelares são as erupções solares. O Sol, aquela bola de fogo gigante que ilumina nossos dias e mantém a gente vivo, não é tão calmo quanto parece. De vez em quando ele tem seus ataques de fúria, lançando rajadas de partículas carregadas e radiação eletromagnética em direção ao espaço, fenômenos conhecidos como erupções solares ou tempestades solares. Quando essas erupções são direcionadas para a Terra, elas podem causar interferências em satélites, danificar redes elétricas, interromper comunicações, causar apagões globais. Em 1859, aconteceu o evento Carrington, a maior tempestade solar já registrada, que queimou linhas de telégrafo, causou auroras boreais visíveis até nos trópicos. E se acontecesse hoje, com a sociedade dependente de tecnologia, os danos seriam catastróficos, estimados em trilhões de dólares. E o pior é que tempestades solares são imprevisíveis, podem acontecer a qualquer momento, e a gente tem pouca capacidade de se proteger, além de desligar sistemas críticos quando detectamos uma erupção vindo na nossa direção. Então, se você quer perder o sono com ameaças cósmicas, perde com o Sol, não com cometas interestelares. Uai! E já que a gente tá no clima de falar de perigos reais, vamos falar de um que é ainda mais próximo e imediato: mudanças climáticas. Pode parecer que não tem nada a ver com cometas e asteroides, mas pensa comigo, a gente tá tão preocupado com ameaças vindas do espaço que esquecemos da ameaça que a gente mesmo está criando aqui. O aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, está derretendo geleiras, elevando o nível do mar, causando eventos climáticos extremos, ameaçando ecossistemas inteiros. E tudo isso é culpa nossa, da nossa ganância, da nossa falta de visão de longo prazo. Enquanto a gente fica discutindo se um cometa distante pode ser perigoso, a temperatura do planeta está subindo, as espécies estão sendo extintas em ritmo alarmante e a gente está literalmente serrando galho onde a gente está sentado. Então, meu caro curioso, se você quer fazer diferença, se você quer proteger a Terra, começa cuidando do nosso próprio quintal, reduzindo emissões, plantando árvore, consumindo humanos, reciclando mais. Porque o maior perigo para a humanidade não vem do espaço, vem do espelho. Somos nós mesmos. Mas voltando ao 3, e Atlas, porque eu prometi falar dele e não vou desviar completamente do assunto. Vamos falar da beleza poética. Pensa na jornada desse objeto. Ele foi formado há bilhões de anos ao redor de uma estrela distante. Testemunhou o nascimento de planetas naquele sistema. Sobreviveu a bilhões de anos de bombardeio cósmico. Foi ejetado por alguma perturbação gravitacional. Viajou pela escuridão absoluta do espaço interestelar por quem sabe milhões de anos. Atravessou distâncias inimagináveis. E por puro acaso, por sorte cósmica, cruzou o caminho do nosso humilde sistema solar e foi detectado pelos
Nossos telescópios é tipo achar uma garrafa com mensagem flutuando no oceano. Só que a garrafa viajou entre estrelas e a mensagem está escrita na composição química do gelo e da poeira. Não tem como não se emocionar com isso. Não tem como não sentir um friozinho na espinha, imaginando as histórias que esse cometa poderia contar se ele pudesse falar. E sabe o que é mais incrível ainda? O fato de que a gente conseguiu detectar ele. Há 100 anos atrás, a humanidade nem sabia que existiam outros sistemas solares. Achava que o universo era composto só pela Via Láctea. Não tinha ideia da imensidão cósmica. Hoje, a gente não só sabe que existem trilhões de estrelas e planetas, como também consegue detectar e estudar objetos minúsculos, viajando em velocidades absurdas no espaço profundo. É tipo um formiguinha detectando um grão de areia caindo do outro lado do quintal. Uma façanha tecnológica e científica que merece todo o respeito e admiração. E isso só foi possível porque a humanidade investiu em ciência, em educação, em tecnologia, em curiosidade pura. Então, da próxima vez que alguém perguntar para que serve astronomia, para que serve estudar cometa, a resposta é para entender quem somos, do onde vemos e para onde vamos, para expandir nossa consciência além das preocupações mundanas do dia a dia e perceber que somos parte de algo muito maior, muito mais antigo e muito mais incrível do que a gente consegue imaginar. Uai! Então, para finalizar essa nossa conversa de varanda sobre U3i, Atlas e os perigos reais e imaginários vindos do espaço, vamos fazer um resumo bem prático e direto. U3i, Atlas não é perigoso. Nunca foi. Nunca será. Ele passou longe Sago Voyager e ficou só como uma nota de rodapé fascinante na história da astronomia. Os verdadeiros perigos cósmicos são raros, monitorados e cada vez mais gerenciáveis graças à tecnologia. As ameaças reais e imediatas vêm do lixo espacial, das tempestades solares e principalmente das nossas próprias ações aqui na Terra. A ciência não é sobre criar pânico, é sobre informar, educar e preparar. E o mais importante de tudo, a gente não está sozinho no universo, não necessariamente no sentido de aliens verdinhos, mas no sentido de que somos parte de um cosmos vasto, interconectado, cheio de mistérios, esperando para serem desvendados. Então respira fundo, relaxa, aproveita a vida, olha pro céu de vez em quando e se maravilha com a imensidão, porque o universo é bonito demais pra gente ficar com medo dele. Curioso de plantão? Curtiu essa? Então já desce o like. Manda nos comentários o fato que mais te deixou de queixo caído e se inscreve no Curiosamente com Rubinho pra não perder as nossas loucuras. E não perca o próximo vídeo que a gente vai desvendar um mistério que nem o Rubinho sabia. Bora descobrir o mundo juntos!